Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aqui nessa manhã louvando, engrandecendo o seu nome, amém? Então quero saudar os irmãos com um dia maravilhoso, né? Um dia de domingo aí, que nós estejamos aí alegres, né? Pela oportunidade que Deus nos deu, né? De nós estarmos nesse novo dia, tendo novas oportunidades. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo agradecê-lo por todas as suas dádivas, por todas as suas bênçãos, porque, meu amado irmão, minha amada irmã, cada um de nós traz no coração uma esperança, né, de um dia melhor. A gente levanta todos os dias pela manhã, o desejo do nosso coração é estar bem com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa esposa. O desejo do nosso coração é ter alegria em família. O desejo do nosso coração é ter a alegria com os irmãos da igreja, com os amigos do trabalho. O desejo do nosso coração é estar bem com todos. Então Deus vem aí nos conceder esse dia abençoadíssimo, em que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer cumprir-se todo o propósito a qual nós almejamos diante do nosso Deus e Pai. Amém? Então a paz do Senhor Jesus para a nossa diaconisa Darcília, que já está conosco nessa live, nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, dando saúde, paz, alegria e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, amados irmãos, nós temos aí mais uma oportunidade de estar falando com Deus, de estar recebendo de Deus. Então vamos fazer jus, né, a essa oportunidade. Em primeiro lugar, vamos estar orando aí, clamando a Deus nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa nova oportunidade, por esse novo dia. Muito obrigado a Deus pelo teu carinho, pelo teu amor, ó Pai. Muito obrigado a Deus pelas tuas mãos, ó Pai, poderosíssimas, Pai, que tem vindo sobre nós, nos guardado, ó Pai, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, ó Pai, e a tua boa mão tem sido conosco, ó Pai. Só nos despertar, Senhor Deus, pela manhã, Senhor Deus, já é assim, coisa maravilhosíssima, Pai, que nós temos experimentado no Senhor, ó Pai, o respirar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. O ir e o vir, ó Pai, tem sido, Pai, assim, uma bênção, Senhor Deus, do Senhor na nossa vida. Então, Pai, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus. Floresce, Senhor Deus, poderosamente, Senhor Deus, a vida de cada um, que possam, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, aleluia, através do Espírito Santo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, sido, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que é companheiro, aquele que vai na frente, aquele que guarda, aquele que administra, Senhor Deus, a nossa vida. Assim, ó Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, eu tenho aqui algumas coisas para falar com os irmãos, né? Nós estamos aí próximo do nosso jantar de casais, né? Que será realizado no dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro, nosso jantar de casais. Então vai ser assim uma bênção. Eu conto assim com a presença de cada irmão, com a presença de cada irmã. Já tem uns irmãos dizendo aí que nesse dia vão trabalhar, mas a gente sabe que os demais irmãos vão estar aí à disposição, né? Então vamos estar nos reunindo, né? Vamos estar verdadeiramente colocando, né, o nosso coração em Deus. Vamos estar participando aí do jantar de casais. Aqueles irmãos que não tiveram aí ainda a oportunidade de comparecer financeiramente em relação a esse jantar de casais, que esteja aí acertando para nós anteciparmos, né, os pagamentos também de mesas, né, de coisas que temos que comprar a respeito de enfeites, né, a respeito de prendas, que os irmãos estejam aí nos auxiliando em relação a isso. Então venha, esteja aí com a sua responsabilidade diante da igreja. Nós temos aí também, amados irmãos, a festividade da igreja, que será dia 25, 26 e 27 de março. Todos estão convidados para essa festividade.
e convidamos também as demais igrejas, né, aqui do Rio de Janeiro, nas regiões adjacentes aqui de Cascadura, que esteja aí conosco, né, no dia 25, 26, 27 de março, e será sempre às 19 horas, será uma bênção em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja aí abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, amado irmão, também tem uma outra informação e não menos importante, né? Na quinta-feira, o nosso pastor Gelson, né, lá de Bacaxá, eu tive um tempo lá com o pastor Gelson, nós passamos lá mais ou menos, eu acho que um mês e meio, 2 meses, né? E toda semana a gente ia visitar 2, 3 igrejas, e aí ele me levou e eu preguei na região dos lagos, né? Na maioria das igrejas que tem por ali. Então foi assim um tempo muito bom, foi um tempo grande, um tempo de aprendizado, né? Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu lá aquela região para estar ali sendo levado, né, pelo pastor Gelson para estar pregando. O pastor Gelson é uma pessoa assim excelente, né? Ele era na época diácono Gelson e ele era de uma igreja lá, e depois que eu vim embora para cá, ele recebeu lá o pastorado, e a partir do momento que ele recebeu o pastorado, ele iniciou o seu ministério. E no seu ministério hoje em dia ele é o pastor presidente, e sendo pastor presidente ele está com várias igrejas lá, e tem sido uma bênção na vida do pastor Gelson pastorear. Ele é uma pessoa assim que ele não mede esforços, né, para estar com os amados irmãos, ele não mede esforços para estar visitando, suprindo as necessidades dos amados irmãos. Ele é uma pessoa assim que tem uma força muito grande, né, na área do trabalho, na área social da igreja. Então ele é assim uma pessoa tremenda, né? E nós aprendemos a amar um ao outro, né? Mesmo de tanto tempo depois, né, que eu vi o Rio de Janeiro, ele ficou lá em Bacaxá, onde é a sua residência. Mesmo assim, todos os dias ele fala com o pastor Carlos, né? Manda mensagem. É um homem de Deus, é um homem abençoadíssimo, né? E ele falou que quinta-feira próxima agora ele irá passar por uma cirurgia, e ele conta com as nossas orações. Eu peço as orações também da amada igreja, as orações dos amados irmãos, para que nós estejamos aí orando pelo pastor Gelson, né? Tem sido uma bênção esse amado pastor na minha vida, e eu creio que as orações dos santos, elas podem muito em seus efeitos. Então vamos estar orando, clamando a Deus pela vida do irmão, amém? A paz do Senhor Jesus, ao irmão Helena aí, que Deus esteja abençoando, operando, né, maravilhosamente. Quero convidar também o irmão Heleno, né, para dia 13 agora de fevereiro, nós temos jantar de casais aqui na igreja. Fala com a irmã Nildete aí, vem aí o casal para estar prestigiando esse trabalho, recebendo de Deus. Então, fique à vontade, irmão Heleno, Deus é contigo, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, hoje eu quero trazer a respeito de uma situação que muito tem acontecido conosco. Eu nem peguei uma palavra ainda para estar colocando, né, em pauta, para nós estarmos discutindo, e a respeito do momento que nós estarmos falando aqui, Deus vai trazer essa palavra, e eu creio que nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus ele tem feito na minha vida e na tua vida. Por que pastor Carlos vem assim falar a respeito disso? Porque, amados irmãos, eu tenho mais ou menos 26 anos de ministério. Desde que eu comecei dentro da igreja, amados irmãos, eu nunca tive fora no ministério. Desde membro, né, eu sempre fui envolvido com o ministério, eu sempre fui envolvido em estar trabalhando na liderança da igreja. E é por causa disso que eu trato todos aqueles que chegam como pessoas que estão capacitadas a uma liderança, porque Deus tem chamado
a minha pessoa, a tua pessoa, tem chamado a cada um de nós à liderança. E muitas pessoas podem falar assim, mas eu não almejo, eu não desejo estar na liderança de uma igreja. Sim, talvez você não esteja na liderança de uma igreja, mas a palavra ela diz que o marido é o cabeça da casa, e sendo cabeça ele é liderança da casa. Quando a casa ela não tem um marido, talvez o marido morreu, talvez o marido abandonou a família, quem é liderança da casa, quem é a cabeça da casa é a esposa que ficou liderando, ficou cuidando. Então todos nós temos liderança, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja onde nós estivermos, todos têm que exercer uma liderança de um jeito ou de outro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar isso nos nossos corações. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos na sombra, das pessoas. Talvez nós ficamos na aba. E não é bom ficar nem na sombra nem na aba. Nós temos que exercer dentro de nós algum tipo de liderança. Nós temos que exercer dentro de nós uma vontade de estar indo muito mais além, porque muitas vezes quando nós não exercemos tal liderança, nós ficamos descansados em relação a situações que têm acontecido. Imagina que você pega aí um barco e você vai está viajando, vamos supor se um barco, aquele que tem um timoneiro ali, o timoneiro pega naquela embarcação e vai conduzindo aquela embarcação, de repente acontece alguma coisa com o timoneiro ele tem um ataque do coração e ele cai ali, morre fulminante ali, ele tem uma morte fulminante, e ali aquele navio ele vai ficar à deriva, aquele barco vai ficar à deriva? Não, alguém que tem que pegar aquele volante, aquela situação da embarcação, aquilo que guia a embarcação, a pessoa tem que pegar aquela embarcação e conduzir aquela embarcação para ela não ficar à deriva. Nós precisamos entender, amados irmãos, que capacitação de liderança a gente tem que ter. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas querem tomar uma liderança, a pessoa ela quer ser e quer ter uma liderança sem ter preparação. Muitas vezes, amados irmãos, a pessoa quer ter uma liderança no grito. Eu não sei se você já experimentou lideranças de bairro, Tem muitas pessoas que assim sobressaem nos bairros, na cidade que a gente mora. Talvez a gente mora num bairro e tem uma pessoa que ela está sempre presente. Talvez não coloca ela como liderança do bairro, não coloca ela como isso ou como aquilo, mas ela está sempre presente, e ela que dá o grito, E ela grita mais alto que os outros, ela fala mais alto que os outros, e talvez ela nem está capacitada para tal coisa, mas ela toma a frente daquela situação e vai levando no grito. Mas muitas coisas têm acontecido assim dentro da igreja também, que as pessoas vão levando no grito, mas a palavra do Senhor, ela diz em 2 Timóteo, achei uma palavra para o nosso texto, para o nosso assunto nessa manhã. A palavra do Senhor, ela diz em 2 Timóteo, 1 Timóteo, deixa eu buscar aqui para a gente estar bem inteirado do texto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui o texto. Aleluia, glórias a Deus. Vai louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aí, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? 1 Timóteo, deixa eu colocar aqui. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo tempo, e todo tempo Deus tem sido maravilhoso para a minha vida e para a tua vida, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Oh Deus de Israel, o Senhor é aquele quem guarda, Senhor. O Senhor é aquele quem faz toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, em nome de Jesus. Assim sendo, Deus, nós, aleluia, temos, ó Pai, escolhido o Senhor para estar tomando a direção da nossa vida, e nós, ó Pai, te convidamos, ó Deus, para que tal coisa esteja acontecendo na minha vida e na vida do meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Parece que é 2 Timóteo, capítulo 2,15. Eu abri aqui em 1 Timóteo e não era em 1 Timóteo, amém? 2 Timóteo 2,15,
É isso mesmo, está escrito: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, de que não tem do que se envergonhar. Então, preste bem atenção, lê o texto na íntegra, lê o texto naquilo que ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo dessa maneira, preste bem atenção: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amados irmãos, nós estamos encontrando pessoas aí que dizem, que são líderes ou que querem exercer uma liderança. Pessoas que não têm prazer de ouvir. Ter ouvido para a palavra de Deus é a essência de ser um líder. Amados irmãos, eu preciso aprender muito, mas muito ainda. E eu me sinto conforme uma esponja. Já viu essa esponja que você lava a vasilha na sua casa? Você pega ela, coloca o sabão, ela se enche de sabão. Aí você coloca ela debaixo da água, ela enche de água e você aperta ela, o sabão sai todo dela. Você aperta e sai. Assim também é o pedreiro, né? O pedreiro, ele pega uma esponja, só que maior, né? E quando ele vai deixar a parede lisinha, ele molha aquela esponja na água, torce ela e passa ela na parede, a parede vai ficando lisinha. A parede está grossa, a parede vai ficando lisinha e conforme a parede vai puxando, ele vai tirando toda a areiazinha da parede. Então, nós temos que ser conforme uma esponja, sugar tudo que é necessário. E nós sugamos tudo. Assim, amados irmãos, eu tenho aprendido muito com as pessoas. Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. E tem muitas pessoas, amados irmãos, que querem aprender. Tem muitas pessoas que querem estar na frente de alguma situação, quer exercer uma liderança e quer realmente fazer parte de uma liderança, mas não tem tempo para ouvir, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ela própria. Vive numa situação desesperadora, parece que fica correndo daqui, dali, corre naquela situação para cá, para lá e não para um só momento para falar assim: olha, esse é o momento de eu estar sentado, ouvindo e recebendo de Deus. Eu anseio tanto pela palavra do Senhor, amados irmãos, que eu vou, nos meus trabalhos de pedreiro, eu comprei uma caixinha, aquela caixinha de som, e essa caixinha de som dá para colocar um cartão de memória, e o cartão de memória, ele continha a Bíblia, né? E eu colocava esse cartão de memória na caixinha de som, enquanto eu estou trabalhando, executando os meus trabalhos, eu vou ouvindo a Bíblia todos os dias. Todos os dias, amados irmãos, tem um testemunho novo, todos os dias tem uma palavra nova. Eu coloco aqueles pastores que são assim, que eu entendo que eles são pastores assim, abençoadíssimos, eu ouço aqueles pastores. Eu gosto de ouvir o Jorge Linhares, eu gosto de ouvir o Marcos Feliciano, eu gosto de ouvir o Fernando Dias Lopes, o reverendo Fernando Dias Lopes. Eu gosto de ouvir uma gama de pastores que são pastores ungidíssimos, né? Eu gosto de ouvir, tem um outro pastor aí que tem um nome, né? Subirá, o pastor Subirá, né? Luciano Subirá. Eu gosto de ouvir ele, eu gosto de ouvir muitos pastores e eu ouço esses pastores. Eu gosto de ler os livros, né? Do pastor Jorge Linhares. E a gente fica aí recebendo de Deus, a gente recebe daqui, a gente recebe dali. Eu leio as revistinhas de escola dominicais, eu leio livros, eu busco o Senhor, eu tenho assim uma vontade tremenda de estar buscando. Então, amados irmãos, e eu me coloco a serviço de Deus. Eu levanto cedo, né? Eu coloquei aí a programação de eu estar levantando 5h30 da manhã. Ontem até meio-dia eu estava fazendo a obra do Senhor. E quando eu faço a obra do Senhor, eu envio para as lives. Tem grupos aí, as lives que eu faço tem grupo, tem 45.000 pessoas nos grupos. Eu envio para aqueles grupos, né? Eu envio para mais ou menos
mais de 250 grupos que tem aí, grupos tem 30 mil, tem grupos tem 20 mil, tem grupos tem... Então eu envio para a gama de pessoas, eu envio para todos os povos, né? Tem pessoas que ouvem as minhas mensagens, estando no Nordeste, tem pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que ouve, tem pessoas que estão no Ceará, ouve, tem pessoas que estão no Chile, ouve, outros países ouve. A gente precisa entender que o serviço do Senhor, o serviço que a gente está fazendo para Deus, a gente tem que fazer, amados irmãos, buscando a presença de Deus. Então nós temos que ter a humildade de estar recebendo de Deus. Mas muitas vezes, amados irmãos, quando nós trazemos uma palavra, a pessoa não tem tempo de receber aquela palavra, a pessoa não digere aquela palavra, a pessoa não recebe aquela palavra, a pessoa não tem tempo para Deus. E quando nós não temos tempo para Deus, Ele também não tem tempo para Deus. Deus também não tem tempo para ele, melhor dizendo. Então nós precisamos entender que o tempo é essencial. O tempo que nós tiramos para Deus, ele é essencial. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas só buscam a Deus quando está no sufoco. Elas só buscam a Deus quando está perdendo o casamento, ou quando já perdeu o casamento. As pessoas só buscam a Deus quando já perdeu a saúde, porque enquanto está com saúde, está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Não quer nada a ver com Deus, está matando, está roubando, está fazendo tudo que não presta. Aí vem buscar a Deus quando está sem saúde, quando está na miséria. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer uma obra magnífica na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos nos entregar a Ele. O momento de entregar é agora. E quando nós trazemos uma palavra, amados, a respeito de que o Senhor fala aí em João capítulo 3, né, verso 18, ele diz assim: aquele que ouve, aquele que tem o coração para Deus, esse já está salvo. Aquele que não aceita o Senhor como Senhor Salvador da sua vida, ele já está condenado. Quando nós trazemos uma palavra dessa, amados irmãos, as pessoas viram o rosto, fica sisudas, né? Falando, nunca mais eu vou aparecer naquela igreja, mas está escrito na palavra do Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas não querem, não têm assim um coração para estar recebendo esse Deus que tudo pode. Então o Senhor, ele vem falando em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, de que não tem o que se envergonhar. Nós precisamos, em nome de Jesus, amados irmãos, trazer a palavra de Deus, estar buscando a sua face. E nós precisamos nos aprovar para fazer tal coisa. Nós precisamos, amados irmãos, pelo menos estar lendo a Bíblia, pelo menos estar orando, jejuando. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos colocando na posição que Deus quer que nós estejamos. Amém? A paz do Senhor Jesus. A nossa irmã Maria Iribarra já estava com saudade da amada irmã. Quanto tempo, minha amada irmã. Deus esteja abençoando a senhora. E todas as vezes que os irmãos somem, né, eu fico assim preocupado com os amados irmãos, mas fico feliz quando os irmãos aparecem novamente. Amém? Que Deus esteja aí abençoando a saúde da irmã, esteja operando aí, tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Deus e Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos colocando na presença desse Deus que tudo pode. E enquanto nós temos aí ouvido para ouvir, vamos ouvir. Enquanto nós temos aí o desejo do nosso coração de estar buscando ao Senhor, vamos estar fazendo conforme a palavra de Deus tem nos instruído, né? Porque, amados irmãos, quando vier o dia mau, nós estamos preparados, porque a palavra de Deus está dizendo que não são assim os ímpios, né? Conforme está escrito lá no Salmo 1, né? Porque o vento espalha rapidamente esses que não estão em Cristo. Quando vem o vento, quando vem a ventania, quando vem o vendaval, quando vem as tempestades, esses verdadeiramente dá linha na pipa, como diz o outro aí, como diz aí o ditado popular. Eles saem fora, eles correm, eles abandonam o barco, eles abandonam
o ministério e vão embora. Nós precisamos entender que Deus está chamando a minha pessoa, a tua pessoa, para ter compromisso com Ele. Deus está chamando a minha pessoa, a tua pessoa, para que nós estejamos aí verdadeiramente sendo obreiros, né? Verdadeiros obreiros. Nós temos uma irmã aqui, ela chama Irmã Elaine, né? Ela sempre dirige os cultos aí. Quando minha esposa não está dirigindo os cultos, né? A Irmã Elaine, ela está dirigindo o culto. A Irmã Elaine, ela mora a uma distância enorme da igreja. E onde ela mora, tem que subir uma escadaria muito grande, assim, escadaria entre aspas, né? Porque ainda está na terra batida e aquele escorregadio. E quando tá chovendo, ela vem com o menino no colo, com o menino dela, o Efraim, tá novinho ainda, vai fazer 2 aninhos ainda. Ela vem com o garotinho no colo, debaixo de chuva, com guarda-chuva na mão. Ela vem daquela distância enorme até aqui a igreja fica andando a pé da casa dela para cá. Ela vem andando com a criança no colo mais ou menos quase 1 hora de lá para cá, andando. Então a gente vê a determinação dessa menina, a determinação dessa jovem senhora, né? A gente precisa entender o esforço, né, que as pessoas fazem para estar na presença de Deus. E quando ela chega, amados irmãos, ela se ajoelha, ela coloca o coração dela em Deus. A gente vê que todos os momentos que ela abre as Sagradas Escrituras para trazer uma palavra devocional, para trazer algo da presença de Deus, ela tem ali em abundância para dar, porque aquilo que ela recebe, amados irmãos, ela recebe em novidade de vida. Ela sempre tem uma palavra nova, ela sempre tem um louvor novo, ela sempre está preparada. Nós precisamos nos preparar. Eu já falei com ela algumas vezes, né, a respeito de ser diaconisa da casa do Senhor, e ainda ela diz que não está preparada. Imagina quantas pessoas, amados irmãos, querem receber aí o diaconato e não estão preparadas. Nós precisamos estar preparado diante do Senhor. Nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, deixar de passar vergonha. Porque muitas vezes, quando nós chamamos um irmão, uma irmã, para estar na frente do trabalho, ou trazendo uma palavra devocional, uma palavra oficial, ou tendo uma oportunidade, ela fala assim: me pegou de surpresa. E que o Senhor não venha pegar a gente de surpresa, mas que venhamos estar preparados para tal situação. Porque o Senhor, Ele diz assim: eu venho como um ladrão na noite, quando ninguém estiver preparado. Nós temos que estar preparados, irmãos. Quando nós formos dormir, nós precisamos orar a Deus e falar: Senhor, olha, muito obrigado por esse dia que tive. Muito obrigado pela manhã, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E se o Senhor for me levar nesta noite, ó Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e que eu esteja preparado para subir as mansões celestiais com o Senhor. Me perdoa, me limpa, me purifica. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar preparados para tal coisa. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós não temos tempo de pegar as Sagradas Escrituras e ler um versículo da Bíblia. Nós não temos tempo, amados irmãos, na hora do nosso almoço, que sentamos ali à mesa para almoçar, nós não temos ali um tempo de devocional para agradecer ao Senhor pelo alimento. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele tem buscado a sua igreja, o Senhor tem se inteirado, o Senhor, Ele quer que eu e você estejamos preparados. E muitos, amados irmãos, que têm desejado uma liderança, têm passado vergonha na liderança da igreja, têm passado vergonha na liderança da família, têm passado vergonha na liderança do trabalho, em todos os lugares que têm colocado a planta dos seus pés, têm passado vergonha. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo, porque nós estamos vendo irmãos assim, naquela ânsia, né? Naquela ansiedade de querer ser um líder,
aquela ansiedade de querer alguma coisa de Deus, mas na hora de ouvir a palavra, na hora de estar dentro da casa do Senhor, ele não quer. Na hora de estar fazendo aquilo que Deus está querendo para a vida dele, não vem para a igreja para uma oração, não vem para a igreja para estar recebendo os louvores. A gente olha o servo do Senhor, quando fala a respeito de Eliseu, chegou um momento que ele precisava profetizar, que ele precisava falar a respeito da palavra de Deus. E o céu estava de bronze, o coração estava tão duro que ele disse assim: eu estou precisando aqui de um tangedor. Não tem um tangedor? Alguém que toque uma harpa, alguém que cante um louvor, alguém que venha quebrar barreiras, alguém que venha soprar aos céus e tirar essa barreira de bronze, para que os céus sejam abertos e eu venha ouvir e sensibilizar com a voz de Deus, e que eu venha ouvir Deus falar. Então, quando nós chegamos ao culto, a palavra do Senhor diz: quando nós chegamos para cultuar o Senhor, um tem louvor, o outro tem palavra de sabedoria, o outro tem oração, o outro tem imprecação, o outro tem salmos, o outro tem palavra de ciência, o outro tem ali revelações. A gente precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar cumprindo todo o ministério que Deus tem para a vida de cada um de nós. Nós precisamos, amados irmãos, deixar de ser esses guerreiros visíveis para os homens e agentes secretos para Deus, porque Deus não vê a gente nas orações. Talvez Deus está lá de cima procurando o irmão, a irmã. Cadê aquele irmão que está orando? Cadê aquela irmã que está orando? Cadê aquela irmã que está buscando? Aí na hora, amados irmãos, da gente se apresentar para o mundo, a gente fala: eu sou isso, eu sou aquilo outro, e Deus está lá de cima. Está se colocando aí de sabichão, mas não vejo você orando, eu não tenho visto você me buscando. O que tem acontecido que você tem se apresentado dessa forma? E a gente, amados irmãos, a palavra de Deus vem assim para a gente com uma alegria tão grande no coração de Jesus para nos resgatar, para nos buscar. E a gente fica naquela ausência da palavra do Senhor, que é uma enormidade, né? A gente olha a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela diz, se não me engano, aqui em Lucas capítulo 4, né? Ele fala a respeito de Simeão e Ana, né? Aleluia, eu vou colocar Simeão e Ana aqui, que fica melhor da gente ver. A gente vê a respeito de Simeão e Ana, né? Aqui, e eles falam maravilhosamente, esse texto fala maravilhosamente a respeito de tudo que eles fizeram diante do Senhor. E eles verdadeiramente... Lucas capítulo 2, né? Lucas capítulo 2, preste bem atenção o que fala Simeão e Ana. Bom dia, nossa amada irmã Cecília Lourenço, né? Maria Cecília Lourenço. Que Deus esteja abençoando a amada irmã aí, em nome de Jesus, amém? Lucas, né? Capítulo 2, do versículo 25 ao 38, tá? Aleluia, glórias a Deus. Vou ler aqui para os amados irmãos entenderem. Diz assim, Lucas capítulo 2, ele diz assim: havia um homem, ou melhor dizendo, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de contradição ou contraditado. No versículo 35, diz assim: Uma espada transpassará também a tua alma, para se manifestarem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade, e era viúva de 44 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e noite, ou noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Amado irmão, eles tinham comunhão com Deus. Nós precisamos entender que há uma necessidade, amado irmão, amada irmã, de termos uma comunhão com Deus. Há uma necessidade de nós termos uma comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer toda a diferença dentro de mim, fazer toda a diferença dentro de você. Ele quer que nós sintamos o Espírito Santo, o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, tenhamos um coração para Deus, não queiramos nos apresentar diante dos homens vazios. Muitas vezes nós abrimos a boca, as palavras não saem, porque não temos palavras para que elas venham sair. Mas quando nós estamos diante de Deus, disse Deus que coloca as palavras na nossa boca. E Ele diz mais: quando nós comparecermos diante de reis, governadores, prefeitos, todas as pessoas importantes da sociedade, é Ele quem colocará as palavras na nossa boca. Nós precisamos crer que Deus, Ele quer fazer uma obra primeiro na minha vida e na tua vida. Quando nós olhamos para a vida de Davi, amados irmãos, eu já testemunhei, já falei a respeito de Davi aqui muitas vezes. A faculdade de Davi, a faculdade que Davi aprendeu, aonde ele tocava a sua música, onde ele estava com sua orquestra, os convidados daquela grande sinfonia de Davi eram ovelhas e cabritos e cabras, bodes. E ali eles falavam, bé, bé, e Davi tocava a harpa, Davi dedilhava,
E todos nós pensamos que quando nós estamos sozinhos, nós estamos ali fazendo as nossas situações que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, nós pensamos que ninguém está vendo a gente. Enquanto Davi ele tocava harpa para as ovelhas, enquanto Davi tocava harpa para os cabritos, para as cabras, enquanto Davi ele salmodiava diante do Senhor, Deus estava assistindo a tudo. E quando a Bíblia fala que agora Saul ele desagradara o coração de Deus, e Deus fala com Samuel: olha, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele está falando de Davi. E Deus testemunha de Davi. Ele achou um homem segundo o seu coração. Será que nós temos tido testemunho na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que os testemunhos vivos e eficazes estão diante do Espírito Santo para que ele venha testificar da minha pessoa e da tua pessoa diante do Pai que está no céu? Será que temos esse testemunho? Ter diante do mundo, ter diante do homem é fácil. É fácil porque a gente engambela. Tem muita gente que fica engambelando um a outro e a gente fica falando assim: eu vou melhorar, eu vou fazer melhor. E a gente fica anos a fio acreditando. Mas Deus, ele conhece o coração. Ele discerne os pensamentos, as intenções do coração. Deus, ele sabe tudo. Então, amados irmãos, se você estiver enganando o pastor Carlos, é mole você enganar o pastor Carlos. Mas enganar a Deus é difícil. Nós temos aí uma palavra que ela tem falado muito ao meu coração e tem falado muito ao teu coração também, né? Que é Hebreus capítulo 4, só de clicar aqui ele já apareceu. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa palavra que nós temos falado sempre, mas é uma palavra mais difícil de gravar, né? Mas ela diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Será que temos um coração para Deus? Será que temos temos uma presença muito grande diante dos homens? Não temos nada para apresentar para Deus? Nós temos que ter mais para apresentarmos a Deus do que apresentarmos ao mundo. Nós temos que ser conforme aquele iceberg que derrubou o Titanic, não na forma literal de matar pessoas, mas de avivar pessoas. O iceberg ele apresentava somente uma pontinha, mas ele era grande, a sua parte que estava escondida. Assim que essa grandeza de Deus que está dentro de nós, que os homens não vê, ela seja uma enormidade. E aquilo que nós venhamos apresentar seja coisas assim que não venha fazer com que nós venhamos ser maior do que a glória de Deus em nós. Que a glória de Deus seja maior. Não que a nossa glória seja maior, mas a glória de Deus venha a manifestar mais. Quando Jesus ele se apresenta diante de João Batista, João Batista falou que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor Jesus Cristo ele venha crescer nas nossas vidas, que nós venhamos diminuir. Mas que nada venha impedir o meu caminhar e o teu caminhar de estar na presença de Deus. Que nada nem ninguém venha aí fazer com que nós venhamos desistir da presença de Deus. Eu quero estar trazendo uma última palavra aqui que eu gosto muito também, que os irmãos também já aprenderam a amar e que é propício para esse momento que nós estamos falando aqui, que está em Romanos capítulo 8, né? A partir do seu versículo 31. Ela diz assim, preste atenção o que é que ela fala. Oh Deus de Israel, saiu só um pedacinho aqui. Diz assim: que diremos
Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, intercede também por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo o dia somos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele está dizendo, amado irmão, que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Nada nem ninguém, nada nem ninguém pode nos separar. Mas quem separa a nossa pessoa do amor de Deus somos nós mesmos que nos separamos do amor de Deus. Porque a vontade da nossa carne, ela milita contra o Espírito Santo. E aí os desejos da carne, ele fica fluindo em nós, os desejos da carne é mais, a gente fica com pena da nossa carne, a gente fala assim, a minha carne está cansada, o meu braço está cansado, a minha perna está cansada, e a gente olha assim, quando a gente estava no mundo, a gente ficava no baile até de madrugada, quando a gente estava no mundo, a gente ficava, amados irmãos, a gente passava a madrugada inteira no meio da rua, a gente dormia na casa do vizinho, a gente dormia na casa da vizinha, chegava de madrugada em casa com a sandália nas mãos, aquela maquiagem toda desfeita, parecia aí uma situação terrível. E quando nós vamos fazer as coisas para Deus, a gente nunca tem tempo, a gente não pode acordar cedo para estar na igreja, a gente não pode fazer nada para agradar o coração de Deus. A gente fala, não, eu fiquei cansado, fiquei até mais tarde em tal lugar assim, ou fiz isso, ou fiz aquilo. A gente não pode, não é que não possa, a gente não quer. A gente precisa entender, meu amado irmão, que Deus, ele quer fazer a obra na minha vida, quer fazer a obra na tua vida, mas a gente precisa se entregar a Ele. Bom dia ao nosso amado irmão Carlos Natalino, que Deus esteja abençoando, Deus esteja abençoando a irmã Carminha também, que deve estar aí junto com o amado irmão, Deus abençoe, amém? Então, a palavra diz que a vontade da minha carne e a vontade da tua carne não tem como eu correr, não tem como você correr. Está aí em Gálatas, amados irmãos, Gálatas capítulo 5, preste atenção, o que está dizendo aí em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Olha o que está dizendo em Gálatas capítulo 5, preste atenção. Aí fala, não, mas eu não sou assim. Não é como diz aí... Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Então o Senhor, ele traz aqui para mim e para você, aí em Romanos capítulo 31, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Aí nós trazemos uma palavra que está escrita aí em Gálatas. O que pode separar eu e você do amor de Deus é a vontade da carne. A vontade da carne de quem? Da minha carne, a vontade da tua carne. Essa separa eu e você do amor de Deus.
porque nós damos muito valor à nossa carne, nós damos pouco valor ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso, que quando ele fala para Josué, ele ora para Josué, e se ele escolhe Josué, porque Josué é capacitado. Desde o início do ministério de Moisés, Josué estava lado a lado com Moisés. Josué viu os milagres acontecer e poderia ser o sucessor de Moisés, seu irmão Arão. Mas Deus não escolhe Arão, Deus escolhe Josué. Mas mesmo Josué sendo capacitado, o povo ainda não achava que Josué era digno de tal coisa. Mas Deus, ele diz assim, amados irmãos, para Josué: esforça-te. Está mandando se esforçar. Está falando, Josué, não é de qualquer maneira, se esforça. Está falando com Josué. Josué já não tinha se esforçado todo o ministério de Moisés? Josué já não tinha se esforçado? Já não tinha aprendido? E a palavra do Senhor está dizendo, amados irmãos, o Senhor falou: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Está falando, te anima. O Senhor está falando conosco também para que nós venhamos ser corajosos, para que nós venhamos nos animar. E muitas vezes nós encontramos, amados irmãos, derrotados pelas vontades da carne. A gente trata e alimenta a nossa carne mais do que nós alimentamos o espírito. Já imaginou isso? É isso que Deus quer da minha vida? É isso que Deus quer da tua vida? Eu creio que não, amados irmãos. Eu creio que nós devemos fazer muito mais para Deus. Amados irmãos, talvez eu fico aqui pregando para os irmãos, falando para os irmãos, e o Espírito Santo de Deus, ele fica numa cobrança enorme dentro de mim. Vocês não sabem o quanto o Espírito Santo me cobra. Eu não sei se o Espírito Santo também te cobra. Ele fala: olha, Carlos, os meus íntimos me chamam de Carlinho, né? Fala assim, o Espírito Santo fala assim: Carlinho, falta mais. Tu não tem feito 10% do que eu quero que tu faça. Tu não tem feito. O Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo tem falado comigo que ele quer muito mais de mim, mas muito. Amados irmãos, conforme eu tenho falado a respeito do louvor da comunidade da Zona Sul, ele tem falado a respeito, ele tem falado comigo assim: aquilo que eu tenho feito tem sido somente uma gotinha. E aquilo que Deus quer fazer, imagina, a gente tem vasilha que coloca aí esses baldes para lavar roupa, né? E imagina um balde cheio d'água. O Senhor fala: o que eu quero de você é isso. E você está apenas com um pingo numa torneira. E você pode fazer o que eu quero, que é aquele balde cheio. O Senhor está falando comigo. Então, essa insância, não saiu a palavra. Eu tenho ânsia de receber mais de Deus. Eu sou insaciável, agora saiu a palavra certa. Eu preciso me saciar, mas quando eu me sacio em alguma coisa, Deus quer mais e mais ainda de mim. E eu creio que de você também. E as coisas que eu tenho feito, amados irmãos, parece pouco daquilo que eu posso dar, daquilo que eu posso fazer muito mais. E eu fico vendo, amados irmãos, que as pessoas que Deus tem trago, elas ainda estão muito aquém. Simplesmente trazer os seus corpos para estar sentado dentro da igreja do Senhor e ouvir a palavra de Deus já tem sido uma dificuldade que você nem imagina, tremenda. Uma dificuldade assim que chega a doer dentro do meu peito. Tem pessoas que eu falo assim: eu vou na sua casa de buscar de carro. Já imaginou? Muitas pessoas, eu tenho falado, eu posso fazer isso, eu quero fazer mais.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos ter mais de Deus, buscar mais de Deus. Nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos envolver. Nós precisamos estar louvando, engrandecendo o nome de Deus e buscando Ele para dentro de nós. Tem sido uma dificuldade assim tremenda, amados irmãos, para aquelas pessoas que querem exercer uma liderança. E isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Que você fique longe da sua casa, que você fique longe de Deus. Então, receba de Deus. Nada pode te separar de Deus, a não ser você mesmo, a vontade da tua carne. Que você receba essa palavra nessa manhã, que nós venhamos buscar mudanças para nossas vidas diante do autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, amém? Eu vou ter que terminar agora, vou dar a escola dominical agora às 9 horas da manhã. Quando for 10 horas agora, às 10 horas da manhã, nós estaremos aí iniciando o culto e em nome de Jesus Cristo nós vamos estar aí ministrando, a respeito da palavra do Senhor. E aqueles irmãos que puderem, estejam conosco, aqueles que não puderem, que Deus esteja aí exercendo, a mão poderosa dele sobre a tua vida, te instruindo a respeito do seu reino, amém? Que Deus esteja abençoando poderosamente, que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder e do seu Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e que Deus esteja abençoando a tua vida em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu abençoo os meus amados irmãos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos estejam recebendo, ó Pai, das tuas dádivas, do teu poder e da alegria, Senhor, da tua salvação. Assim, Senhor, os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Receba aí um abração do pastor Carlos, que você sinta aí abraçado também pelo Espírito Santo e que Deus esteja te conduzindo, nesse domingo abençoadíssimo, esteja te dando um domingo avivado na presença do glorioso Deus de Israel, amém? Deus te abençoe, fica na paz.